A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, estreou em 2022 o programa OAB em Debate em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado. Ao longo desse ano, recebemos aqui no estúdio os presidentes de comissão para um bate-papo sobre as ações desenvolvidas pelas mais de 100 comissões da instituição. Na primeira edição do programa, conversamos com o presidente da OAB-MS, Pito Pereira, e a presidente da Comissão da Mulher Advogada, trazendo um panorama de como seria o primeiro ano de gestão. A sua gestão tem como prioridade as prerrogativas da advocacia sul-mato-grossense. E prova desse compromisso é a Caravana das Prerrogativas, que foi uma das primeiras ações da gestão, né? Foi uma das primeiras ações, é uma ação perene da gestão, porque é bom registrar, Silvia, que a Caravana das Prerrogativas, né, foi um compromisso que nós fizemos no ano de 2021, quando então eu era candidato. Esse compromisso está sendo cumprido de visitar todas as 31 subseções da OAB de Mato Grosso do Sul, porque eu só posso saber exatamente o que a advocacia sofre no seu dia a dia estando presente. Exato. Né? Eu digo, seria muito mais cômodo eu mandar um ofício para os 31 presidentes e presidentes de subseções e dizer quais são os problemas, mas não seria eficaz. Nós passamos uma manhã, uma tarde, às vezes um dia todo na subseção ouvindo toda a advocacia. Esse trabalho é feito em todas as subseções, mas eu digo que ele é um trabalho perene, porque ele é feito em Campo Grande também, pela nossa Comissão de Defesa e Assistência, por valorosos advogados e advogadas que trabalham voluntariamente para esse atendimento da advocacia, isso todos os dias. E o trabalho das prerrogativas, ele é feito sábado, domingo, de madrugada. Sexta-feira, eu quero dar um exemplo, sexta-feira da semana passada, às 3 horas da manhã, eu estava no telefone com a presidente da comissão, ela estava fazendo um atendimento a um advogado nesse horário e ela tinha que falar com o presidente. Sexta-feira, 3 da manhã. Então não é um trabalho que é feito só no momento que nós vamos às subseções, é um trabalho que é feito todos os dias, 7 dias por semana, feriado, enfim, não para, é ininterrupto. E por que essa é a principal pauta da gestão? Porque há de se compreender, e é necessário registrar, porque a nossa audiência não é formada só por advogados e advogados. Sim. Qual é a importância das prerrogativas, senhor? É importante para a advocacia, mas, sobretudo, é importante para a cidadania, para a sociedade. Porque quando um advogado, vou dar um exemplo que é muito simples de identificar. Quando um advogado, por exemplo, é chamado para atender um cidadão que esteja em uma delegacia detido ilegalmente, o advogado, quando chega para representar o seu cliente, ele está representando a cidadania, ele está representando a Constituição Federal, as garantias, direitos e liberdades individuais de todo cidadão. Se o advogado que lá chega não tem as suas condições de trabalho respeitadas, ele não pode se comunicar com o seu cliente, ele não pode ter acesso à acusação que pesa contra o seu cliente, ele não pode ter condições de desenvolver legalmente uma defesa técnica, há um desrespeito às prerrogativas do advogado, mas há um desrespeito à Constituição Federal, ao direito de defesa, ao contraditório. Então a pauta das prerrogativas, principalmente é uma pauta da advocacia, mas é uma pauta de cidadania. E essa é a principal pauta do OAB nos próximos 3 anos que estaremos à frente. E já temos conquistas concretas nessa pauta. Quero registrar, Silvia, que nós não chegamos ainda ao final de 4 meses de gestão, considerando exatamente o dia que iniciamos o nosso mandato. E o fato é que nós terminaremos essa semana já com 10 subseções visitadas, o que significa 1/3 de todas as subseções de Mato Grosso do Sul em menos de 4 meses completos de gestão. Presidente, e é importante ressaltar que dessas visitas da caravana já teve retorno, resultado positivo desse trabalho realizado no interior, né? Sem dúvida. Nós estivemos na Caravana das Prerrogativas na cidade de Bonito. Ouvimos da advocacia de Bonito, da nossa presidente Marla, da nossa conselheira estadual Bianca, que representa também a região. É uma reivindicação. Bonito já tem 2 varas instaladas há muito tempo, mas por um determinado momento ficou sem juiz em 2 varas. Havia só um juiz, e isso não era o suficiente para dar vazão a todos os processos da comarca. Essa pauta nasceu na Caravana das Prerrogativas, nós levamos essa pauta ao excelentíssimo senhor desembargador corregedor do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, e no dia 18 de abril, Bonito tinha um 2º juiz nomeado para atuar na comarca. Estou aqui citando apenas um exemplo
mas concreto, efetivo, da sua atuação das caravanas. Uma frase sua aqui, presidente, uma gestão feita por todos e para todos. Esse é o nosso papel, nós temos que ter uma visão plural da advocacia. Uma visão plural da advocacia significa dizer que eu tenho que compreender, Silvia, qual é o problema que atinge a advocacia na área trabalhista, na área criminal, na área previdenciária, na comarca de Campo Grande, em Corumbá, em Ponta Porã, em Dourados, em Paranaíba, em Três Lagoas, enfim. Por quê? Porque as peculiaridades de cada região são diversas. Eu não posso tomar atitudes na qualidade de presidente imaginando aquilo que eu acredito ser o problema da advocacia se eu não dialogar com a advocacia. E ao visitar todo o interior, nós temos um diálogo, quem já participou das nossas caravanas sabe disso, absolutamente informal. Um diálogo horizontal. Porque, em síntese, como funcionam as caravanas? Nós chegamos na OAB, estivemos semana passada em Sidrolândia, vou dar um exemplo. Nós chegamos, marcamos uma audiência pública, essa audiência é só para advogados e advogadas, para que os advogados e advogadas sintam-se à vontade em relatar quais são os seus problemas. O advogado não precisa ali fazer um ofício, uma representação, ele precisa apenas pedir a palavra e dizer qual é o problema que ele enfrenta. Nós fazemos uma ata disso, especificando todas as reivindicações, e a partir disso começamos a trabalhar. Então, é algo que eu prezo muito, saber ouvir. A essência das caravanas é saber ouvir. O presidente do OAB tem o dever de ouvir a advocacia. Quando eu vou ao interior dialogar e debater com a advocacia, entender o que a advocacia pensa, eu não estou fazendo nenhum favor à advocacia, eu estou cumprindo um dever do presidente. Esse é um dever do presidente do OAB. É a concretização do que você prometeu lá no seu período de campanha. A gente observa do seu plano de governo para as ações já realizadas, muitas coisas já foram concretizadas. Então, não são só falácias, né, presidente? São ações, né? São compromissos com a advocacia. Eu tenho um compromisso inegociável com as pautas que defendi ao longo da campanha. E eu vou cumpri-las. Para a gente finalizar, presidente, hoje é a primeira edição do programa OAB em Debate, fruto de uma parceria da OAB com a TV Assembleia. O que isso representa, presidente? Bom, renovo aqui os meus cumprimentos ao presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o excelentíssimo senhor deputado Paulo Correia, por essa iniciativa, uma iniciativa importantíssima para a Casa da Advocacia, porque esse espaço que hoje, no primeiro programa, eu ocupo, será ocupado, minha estimada amiga Silvia, por advogadas e advogados, nas mais variadas pautas, nas mais de 100 comissões que nós temos, e esse é um serviço que vai ser prestado para a população de Mato Grosso do Sul, para esclarecimento de questões relevantes, para o debate de pautas que são de interesse da coletividade. Então é um espaço muito especial para a advocacia e eu novamente agradeço a gentileza da parceria com a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, externo os nossos cumprimentos a todos os deputados e deputadas que integram a Assembleia, especialmente ao presidente da Casa, deputado Paulo Correia. Cerca de 634 mil mulheres exercem a profissão de advogada no Brasil. Outras 7,7 mil são estagiárias de direito. Nos empregos e nos estágios, elas são maioria, representando mais de 50%. Essa representatividade dentro do sistema de ordem é muito importante. Contudo, ainda há um longo caminho a ser percorrido, né, doutora? Silvia, existe um caminho gigantesco a ser percorrido. As mulheres, elas já estão em maior número, mas elas precisam ocupar espaços. E essa caminhada, ela vem sendo feita muito lentamente. Então, o avanço é muito lento, ou estava sendo muito lento, mas agora não tem como voltar mais. Eu acho que, assim, as mulheres cresceram, apareceram e, assim, além de serem maioria, hoje elas querem participar de todos os processos. Elas querem tomar decisões, elas querem estar nas mesas, elas querem estar nas discussões. E isso, assim, vem refletindo, acho que na política, vem refletindo dentro do sistema, vem refletindo em toda a sociedade.
Doutora, pegando um gancho sobre o assédio, há uma campanha nacional sobre o assédio, aqui também em Mato Grosso do Sul tem esse cuidado, esse olhar, porque as vestimentas de uma mulher não dão ao homem ou a qualquer outra pessoa o direito de julgá-la. É evidente, né, que a nossa profissão exige algo mais formal, mas é preciso ter respeito à mulher, independente da roupa do que ela veste, né, doutora? Precisa ter respeito. E assim, essa campanha é uma bandeira que foi abraçada pela OAB Nacional. O Conselho Federal detectou alguns casos e algumas denúncias ao longo da campanha, da última campanha. Eles tiveram alguns relatos e resolveram abraçar essa bandeira. E essa bandeira está sendo espalhada pelas 27 seccionais. Então, assim, nacionalmente, várias ações, foi feita uma cartilha de informações sobre o assédio moral e sexual, né, nos escritórios, no judiciário. Então, a gente já tem algumas agendas, tanto com universidades, porque as estagiárias também sofrem assédio. Então, assim, é uma campanha informativa em especial e, mais do que isso, o lançamento de um canal de denúncias. Porque não adianta também a gente dar só informação sem uma ação. Então, essas denúncias vão ser apuradas, é lógico, por advogados, para ver o encaminhamento até para o Tribunal de Ética de cada uma das seccionais. Então, é um trabalho muito sério que precisa, a OAB tem um papel institucional importante de não deixar essas coisas ficarem no silêncio, na sombra, como se nada acontecesse. Abordamos também a importância na formação e capacitação contínua da advocacia, conversando com a diretora da Escola Superior da Advocacia da OAB-MS. A ESA tem um papel fundamental dentro da OAB, né? Ela é um dos braços da instituição. E qual que é o papel da ESA na construção da parte acadêmica do advogado? Então, Silvia, né, nós fizemos a faculdade de Direito e sabemos bem que na faculdade de Direito ela não forma advogados. Lá nós saímos bacharel de Direito. Então, dentro, quem faz a faculdade de Direito pode virar advogado, juiz, delegado, promotor. A ESA, ela entra exatamente aí. A ESA, ela tem o papel de ensinar a advocacia para o profissional. Então, o profissional, ele termina a carreira, a faculdade, muitas vezes ele não teve a oportunidade de fazer um estágio, ou se teve, nunca é o suficiente. Então, a ESA, ela tem como papel principal ensinar os advogados a advogar. E, na verdade, não basta só concluir, né, a graduação. A gente sabe que o direito, como a gente falou no início, né, ele vive em constante mutação. Todo dia uma lei, todo dia uma jurisprudência. Então, é necessário que se tenha essa atualização, né, essa busca pelo conhecimento, ela precisa ser constante para ter o diferencial no mercado, né? Exatamente. Se nós pensarmos que hoje nós temos mais de 1 milhão de advogados do Brasil, só sobreviverá aquele que for diferenciado. E a diferença está justamente na capacitação, no estudo, atualização das leis. A gente precisa diariamente saber o que os tribunais pensam, o que os tribunais superiores decidem, o que eles falam muitas vezes vincula o juiz, vincula o advogado, tudo para quê? Para que a gente possa atender o nosso cliente da melhor maneira possível. E a ESA tem justamente este papel, contribuir com o aprimoramento do advogado, seja o jovem, seja o advogado que já está atuando há bastante tempo e que todo dia precisa se atualizar. Professora, nós estamos saindo aí de um período pandêmico em que foram afetadas diversas áreas, né? A política, econômica, social, e a educação não foi diferente. Nós tivemos que nos reinventar com o ensino à distância, aulas híbridas, e tudo isso faz parte agora desse novo normal. Nós, professores, ficamos 2 anos separados dos nossos alunos e a ESA também passou por isso. Então, a ESA ela tinha uma aula inaugural marcada, presencial, no Palácio Popular, e que foi cancelada a partir do dia 15 de março. E a partir de então, houve realmente uma reinvenção da Escola Superior da Advocacia, assim como toda a educação do mundo todo. E aí, poder voltar
né? Quando o Bito me deu esse desafio, ele falou, Lau, vamos fazer a aula inaugural, ele me falou em janeiro. Falei, então tá, vamos fazer uma aula inaugural à distância, né? Porque a gente ainda estava naquela situação ainda indefinida. Ele falou, não, nós vamos fazer presencial e vai dar certo. A posse da OAB, por exemplo, quase não aconteceu presencial, que foi um pouco tempo antes, né? E aí nós tivemos esse sucesso, esse investimento, né? O nosso presidente, o Bito, ele é professor, ele já foi vice-diretor da ESA Nacional e nós investimos numa tecnologia que permitiu, né, essa diminuição de distância. Nós tivemos aí mais de 1.000 colegas presencialmente, tivemos a professora que estava em Curitiba e não queria ainda viajar de avião em razão do risco de contaminação e tudo mais, mas veja, parecia que ela estava ali com a gente, né? E também a aula pôde ser transmitida para todo mundo através do YouTube. Então, realmente, a pandemia, nós sofremos demais com esse distanciamento, porém, evoluímos aí, a gente tem visto que os especialistas, eles falam que a educação, ela evoluiu 10 anos em 2. Então, realmente, o estudo à distância, nós tínhamos muito preconceito, né? Todos nós, sejamos professores ou alunos, e hoje é uma realidade que tem muito ponto positivo. Já em outubro, no período eleitoral, tiramos as principais dúvidas desse pleito com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral. Veja agora os destaques de 2022. Comissão de Direito Eleitoral, nesse processo, estava assim no olho do furacão, né, doutor? Muito demandado, e o interessante é que isso é o trabalho das comissões, não só atender aos anseios da advocacia sul-mato-grossense, mas também da população, né, doutor? Perfeito. Então, as comissões da OAB, elas são como os órgãos de assessoramento. Então, para determinados assuntos, por exemplo, agrário, criminal ou até o eleitoral, tem os advogados, né, designados para tocar esses projetos, essas pastas e municiar de informações, discutir o tema, a exaustão, assessorar no sentido mais amplo da palavra. E, como você bem disse, não só a advocacia, mas como toda a sociedade, que esse é um papel inerente à própria OAB, à própria nossa natureza sui generis. Questão de redes sociais, como é que vai ser esse trabalho, assim? Tem algum critério? Sim, perfeito. Existe critério, né? Como eu disse, é aplicado também no primeiro turno. Uhum. O candidato, ele pode fazer postagens em sua rede social oficial, inclusive pode impulsionar esse conteúdo, que é aquele método, né, que você faz um investimento financeiro naquela publicação e a rede social, ela dissemina aquilo de maneira mais abrangente. Ao passo que o eleitor, ele pode fazer postagens em rede social, manifestar a sua preferência na rede social, só que é vedado o impulsionamento ao eleitor. Então, essa é uma diferença muito importante aí no que tange a rede social. Doutora, nós também tivemos uma mudança na questão do horário em vários estados do nosso país. Eu queria que o senhor falasse para nós o porquê dessa unificação, né, desse horário para votação. Exatamente. Então, esse ano foi uma novidade das eleições de 2022, a unificação do horário de votação. O Brasil é um país de dimensão continental, né, Silvia? A gente tem 4 diferenças de fuso horário. Uhum. Então, a eleição começou às 9 da manhã em Fernando de Noronha, 1 hora mais cedo. Ela começou das 8 às 17, o horário que nós estávamos habituados, o horário tradicional, que foi o horário de Brasília. Nós aqui do estado, por termos uma diferença de fuso horário de 1 hora com o horário oficial de Brasília, sofremos isso na pele, né? Então o horário de votação foi das 7 às 16, e aí fica aqui o lembrete ao eleitor também, que novamente no segundo turno será cumprido esse horário, tá? Das 7 às 16, então não se prolongue ali no almoço de família de domingo, não espera o sol baixar, né? Senão você pode ficar sem votar. O TSE, ele fez essa normativa no sentido de que o início das apurações não influenciasse os outros estados. Então, vamos imaginar, para presidente da República, começa 1 hora antes, no horário de Brasília, então, para nós aqui, ainda seria 16 horas, ainda teria 1 hora de votação. Esses eleitores remanescentes poderiam ser influenciados pelos resultados das apurações parciais do centro de maior abrangência do Brasil, né, que respeita o horário de Brasília. E isso ainda com um agravante maior para quem mora no extremo oeste ou do Amazonas ou no Acre, né? Que essa diferença de fuso horário era de 2 horas. Então, isso foi esse olhar que o TSE teve, para que não houvesse a influência da apuração parcial na votação desses estados. O voto também é obrigatório no segundo turno?
Perfeito, também é obrigatório. Então, né, a gente já falou disso um pouquinho ali atrás. Então, é outro pleito, o TSE considera dessa forma. Então, se você votou no primeiro turno, você ainda não cumpriu com o seu dever de cidadão. Você pode e deve votar no segundo turno, sob pena de você ficar ilegal ali com a justiça eleitoral, né? Quem não votou no primeiro pode votar no segundo, doutor? Pode sim. Pode e deve. Como o TSE considera pleitos diferentes, mesmo que você não tenha votado no primeiro turno e que não tenha nem justificado, você pode e deve votar no segundo. E aí você tem 60 dias, né, desde o primeiro turno, para poder fazer a sua justificativa de ausência no primeiro turno. O eleitor não votou no primeiro turno e não justificou, mas votou no segundo turno. Precisa justificar a ausência do primeiro ou, em tese, esse comparecimento ao segundo turno supriria, né, essa ausência no primeiro turno? Não. Você vai ter que votar no segundo turno, mas você vota no segundo turno, mas vai ter que justificar a sua ausência do primeiro. Quem estiver fora do seu domicílio eleitoral. No primeiro turno era possível fazer o voto em trânsito. No segundo turno também vai ter essa possibilidade? Então, teria que ter sido requisitado lá atrás, nesse período de voto em trânsito, infelizmente. Aí fica até uma crítica, né, uma reflexão do TSE. O TSE deveria disponibilizar um novo prazo de voto em trânsito para o segundo turno. Seria mais razoável, mas infelizmente não vai poder. Quais são as consequências de quem não votar, doutor? Olha, se o eleitor deixar de votar e justificar o seu voto, ele não vai ter a sua quitação eleitoral. Então, ele vai ficar em débito com a Justiça Eleitoral e ele não vai poder participar do próximo pleito, por exemplo. Então, se o eleitor deixar de votar agora nesse pleito de 2022, ele não vai poder votar nas eleições municipais de 2024. E se essa conduta se reiterar por 3 pleitos, lembrando que o TSE considera primeiro e segundo turno cada pleito, então vamos imaginar, o eleitor deixou de votar primeiro turno de 2022, segundo turno de 2022, se só tiver primeiro turno na eleição municipal e ele não votar, então, ou seja, se ele contabilizar ali 3 ausências, ele tem o seu título cancelado. Então, ele perde o seu título. Aí gera uma série de outras consequências. Por exemplo, ele não vai conseguir emitir passaporte, ele não vai conseguir certidão de quitação eleitoral para ingressar no serviço público, concurso público, ele não vai poder prestar concurso público. Então, isso é bem grave, bem sério. Então, tenha sempre a sua quitação eleitoral, cumpra o seu dever como cidadão. A comissão esteve na fiscalização desse processo agora, eleitoral do primeiro turno? Perfeito, estivemos lá no TRE, até antes, né, do dia da votação, participando etapa por etapa. Então, primeiro ali teve um evento de auditoria das urnas. Então, selecionaram ali, né, por sorteio, algumas urnas, e essas urnas eram testadas ali em loco, no TRE, na frente de todo mundo, da imprensa, representantes dos partidos, representantes do Ministério Público, eu estava representando a OAB, então iam fazendo ali os testes, filmava-se na hora, para mostrar em quem a pessoa estava votando, depois acompanhava o boletim de urna, né, se batia o que tinha votado com o que tinha saído, a zerésima, depois teve um outro momento em que o TRE nos chamou para acompanhar o sistema de transmissão, o JConnect, a segurança do JConnect, todo o procedimento que envolve o JConnect. E, por fim, no domingo, né, no dia 2, no dia do pleito, às 6 horas da manhã já estávamos lá no TRE, então teve mais uma rodada de testes de urna que foram sorteadas. Depois a gente saiu para algumas sessões e retornei já no final da tarde para acompanhar a totalização em loco lá no TRE, acompanhar todo esse brilhante trabalho da Justiça Eleitoral. Doutor, e nós temos uma cartilha do cidadão, que foi um projeto da Comissão de Direito Nacional, mas que teve a participação efetiva da Comissão Eleitoral aqui da OAB Mato Grosso do Sul? Perfeito. Só uma correçãozinha, ela chamava Cartilha do Cidadão, aí o presidente da Comissão Nacional, Dr. Sidney Neves, fez a sugestão de mudar para Cartilha da Cidadania. Então chama Cartilha da Cidadania. Então naquele momento que nós fomos para Brasília nesse evento no TSE e depois na OAB Nacional, no Conselho Federal, o Dr. Sidney Neves designou alguns GTs, né, alguns grupos de trabalho. E ele me designou como relator do grupo de trabalho dessa Cartilha da Cidadania. Então, inclusive, se você vê na última página lá, houve uma correção posteriormente, agora consta a logo da OAB Nacional e a logo da OAB-MS. Então, foi um trabalho produzido por nós, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-MS, em que foi acolhido, né, vamos dizer assim, pela Comissão Nacional e replicado a nível Brasil, em todas as seccionais, um trabalho nosso que nasceu daqui e que o presidente, tanto o presidente da Comissão
Nacional de Direito Eleitoral, quanto o presidente do Conselho Federal, Dr. Beto Simonetti, disseram que essa cartilha, que nasceu aqui no Mato Grosso do Sul, repito, que ganhou o Brasil, que foi replicada em todo o Brasil, ela vai ser perene, ela vai ser permanente no site da OAB, vai ser sempre essa cartilha que a OAB vai usar para ajudar a orientar ali o eleitor e o cidadão nos próximos pleitos, neste pleito e nos próximos pleitos. Doutor, é muito trabalho, né? A comissão vem trabalhando ali efetivamente, principalmente, né, nesse processo eleitoral. Parabéns pelo seu trabalho, pela atuação à frente da comissão e muito obrigada por ter participado conosco aqui no programa OAB em Debate. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de estar aqui. Queria parabenizar você, Silvia, parabenizar toda a diretoria da nossa OABMS, em nome do presidente Bito Pereira. A OAB faz esse trabalho maravilhoso, vocês estão todos de parabéns e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando desse tema tão importante, que acima de uma questão jurídica, o direito eleitoral costumo sempre dizer que é uma questão de cidadania. Você acompanhou os melhores momentos do programa OAB em Debate. Para ver mais edições, acompanhe no YouTube da Alemes e no site da OABMS. Até a próxima edição.